Primeiro domingo do mês de dezembro, dia do nosso boletim. E no nosso boletim nós teremos hoje uma meditação no versículo 32, penúltimo versículo do capítulo 5 de Efésios. Então, como de costume, nós vamos ser agora nutridos, alimentados pela palavra de Deus, que está no capítulo 5. Abra no capítulo 5 de Efésios e vamos ler juntos do versículo 1 até o versículo 32. Vamos parar no 32, porque é nele que está, então, a nossa meditação nessa noite na santa palavra do nosso Deus. Aleluia. Então leiamos até o versículo 32 e depois do versículo 32 elevemos ao Senhor as nossas orações. Efésios 5, de 1 a 32. Seja curado pela palavra de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja,
sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O tema principal da nossa palavra, da palavra do Senhor para nós hoje é esse tema que você está vendo aí, diga, ser igreja. Aleluia. Como é importante em nossas vidas uma quebra de paradigmas. Paradigmas são ideias fixas criadas nas mentes religiosas. Ideia religiosa de que igreja é um lugar. Igreja não é um lugar. Tem que quebrar esse paradigma. Igreja não é um lugar. Eu vou à igreja. Não, você não vai à igreja. Igreja não é construção templária. Igreja não é templo. Não é catedral. Não é basílica. Não é prédio. É a Bíblia que ensina isso. A palavra de Deus diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso é um gasto desnecessário de recursos para fazer templos suntuosos, como se Deus se agradasse disso. Ele não se agrada. Isso é feito para agradar homens religiosos que vão se sentir bem aí dentro e dar o seu dinheiro para ajudar mais, a ficar mais luxuoso e mais suntuoso. Deus não se agrada disso. Igreja não é lugar, igreja não é prédio, igreja são aquelas pessoas que Deus em Cristo escolheu, como está aqui em Efésios 1:4, antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Essas pessoas que a Bíblia chama de os eleitos de Deus, que Jesus chamou de poucos escolhidos, porque para ser igreja, muitos são chamados, porém, poucos escolhidos. Esses poucos escolhidos são, cada um deles, um verdadeiro templo espiritual, um verdadeiro santuário espiritual. O nosso corpo
é usado como templo de Deus. 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6, sois templos vivos do Espírito Santo de Deus. João 14, 23, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele, e faremos nele morada. Morada do Pai, morada de Jesus, morada do Espírito Santo. Nós somos o templo onde habita Deus. Nós somos o templo. Deus não habita em outros templos, é em nós. Igreja não é um lugar onde se vai. Igreja é o que nós somos. Nós somos a igreja viva do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja não tem placa, essa igreja não tem denominação, essa igreja não é instituição humana, essa igreja não tem CNPJ, essa igreja não tem inscrição social, essa igreja é espiritual. E é o povo que vai morar no céu. Por isso que quando o apóstolo João, em Apocalipse, teve a visão da Nova Jerusalém, uma coisa ele notou: não havia nela templo nenhum, porque o Senhor é o seu templo, o Senhor e aqueles que com Ele habitam. Aleluia, irmãos. Não se deixe mais levar por essa coisa, sabe, de denominação, de prédio. Denominação, dentro da palavra denominação tem a palavra nome. O nome que nós invocamos é o nome de Jesus. Jesus é a nossa denominação. Nós somos de Jesus. A igreja é o corpo vivo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus nunca mandou construir templo. Ele concedeu que um templo fosse construído no Antigo Testamento e destruído no início do cristianismo, no primeiro século do cristianismo, e esse templo nem era cristão, era judeu. Jesus, Evangelhos, Novo Testamento, todo o Novo Testamento não tem ordem nenhuma para construir templo. Tem ordem de edificar a sua igreja, edificar aqueles que verdadeiramente creem no Senhor, porque eles é que são o templo. E esse é o grande mistério de, repita, ser igreja. Diga: eu sou igreja. Diga para o seu irmão aí: você é a igreja. Levantemos a mão direita e vamos dizer: nós somos a igreja. Aleluia, aleluia. É isso, tá? Isso é o verdadeiro cristianismo. Tem um cristianismo tão falso por aí. Cristianismo sem vida, cristianismo sem caráter, cristianismo com muitas ideias falsas antibíblicas, cristianismo que faz muito barulho, mas não tem conteúdo, porque não tem Cristo. Muito cristianismo templário, muito cristianismo denominacionalista e pouco cristianismo de Cristo. Poucas pessoas que verdadeiramente podem dizer: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim.
Isso é ser igreja. Por isso esse é o nosso tema principal de hoje, amém? E aí no boletim você tem o título principal. Repita comigo: o que é ser igreja? E a resposta logo embaixo, o subtítulo: ser uma só pessoa em Cristo. Isto é ser igreja. O que nós vamos ver aqui nesse boletim é algo que eu falo de vez em quando aqui, quando a palavra sugere esse tema. É o grande mistério da unidade pessoal entre Cristo e sua igreja. Se a igreja é o corpo de Cristo, então a igreja forma com Cristo, que é a cabeça, uma só pessoa. A sua cabeça não é uma pessoa e o seu corpo outra pessoa. A sua cabeça e o seu corpo formam uma única pessoa, você. Assim é também Jesus. Jesus não tem muitas igrejas. Jesus só tem uma igreja, que é composta pelos membros do seu corpo. Por isso ele disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, não as minhas igrejas. É por isso que está cheio de igrejas no plural por aí, que Cristo não as está edificando. São igrejas com pessoas sem o conhecimento ideal da palavra de Deus, sem estar vivendo um cristianismo bíblico, estão vivendo um cristianismo religioso e carnal. Porque Jesus não está edificando essas pessoas. Ele edifica a sua igreja. E isso é um tema muito forte aqui dentro desse final do capítulo 5 de Efésios, ok? E nós chegamos nesse capítulo ao versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Repitam vocês. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está encerrando aqui no capítulo 5 de Efésios, tá? Uma orientação que ele quis passar, em especial para os casados, para os casais. Como o homem, o marido, deve ser um esposo cristão, segundo os critérios bíblicos, como a mulher deve ser uma esposa cristã, segundo os critérios bíblicos. E para falar então do casamento, do matrimônio, marido e mulher, o apóstolo Paulo usou uma comparação com Cristo, sendo o marido, o esposo, e a sua igreja, sendo a sua esposa. Só que acabou que o assunto principal que Paulo queria falar, marido e mulher, foi encoberto pela comparação que ele quis fazer. Se tornou mais importante falar sobre Cristo e sua igreja. Amém? Por isso que ele termina aqui, está quase terminando esse penúltimo versículo aqui do capítulo 5, ele diz: grande é este mistério, mas eu me refiro como grande mistério, eu me refiro não aos casais, eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém? Então leiamos juntos mais uma vez aí, e depois vamos seguir o boletim, e todas as leituras bíblicas já estarão aí no boletim. Então, leiamos mais uma vez, Efésios 5:32, todos juntos.
Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Todas as doutrinas de Deus reveladas e escritas na Bíblia Sagrada possuem duas dimensões: a dimensão inteligível e a dimensão ininteligível. Se achar difícil essas palavras, significa inteligível é tudo que a gente consegue entender. Ininteligível, a gente sabe, mas não consegue entender plenamente. É isso que significa. Todas as doutrinas bíblicas, todas as doutrinas da palavra de Deus têm essas duas dimensões. Elas têm coisas que podemos entender, conseguimos entender, e tem coisas que nós só sabemos e cremos, mas não entendemos em toda a sua plenitude, tá bom? É isso que está escrito agora aí, ó. A dimensão inteligível das doutrinas bíblicas se compõe de todos aqueles temas que podem ser muito bem entendidos e compreendidos pela mente humana dos filhos de Deus. A dimensão ininteligível, no entanto, se compõe de todos aqueles temas que, apesar de estarem revelados na Bíblia, são muito profundos para a capacidade limitada da mente humana de compreender. Esses temas mais profundos são, portanto, envolvidos de mistério. Mistério é uma verdade revelada na Bíblia, mas não plenamente compreendida pelos filhos de Deus na terra. Mas no céu tudo será esclarecido, como Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Deus nos conhece plenamente, amém? Mas nós não conhecemos Deus ainda plenamente, só na glória. No céu conheceremos plenamente. Aleluia? Quer conhecê-lo? Quer conhecê-lo plenamente? Quer conhecer plenamente? Quer conhecer plenamente essas três pessoas? Você quer conhecer o Pai pessoalmente? Quer conhecer Jesus pessoalmente? Quer conhecer o Espírito Santo pessoalmente? O caminho para isso é a santificação. O próprio Jesus é esse caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Continuando. Um destes mistérios profundos revelados na Bíblia é o mistério da unidade pessoal entre Cristo e a sua igreja eleita. Esse mistério foi explicado na Bíblia a partir de duas analogias: a analogia do edifício e a analogia do corpo. Então, na Bíblia, a igreja foi comparada a um edifício que é construído sobre um fundamento, ou ao corpo que é liderado pela cabeça. Só antes de prosseguir, uma coisa bem clara para vocês. Quando Jesus disse em Mateus 22:14, que muitos são chamados, porém poucos escolhidos, ele estava dizendo uma coisa muito séria e que muita gente não aceita. Mas a palavra de Deus não está nem aí para quem a aceita ou não. Ela continua sendo a verdade mesmo que pessoas não aceitem. Ela é a verdade absoluta e está acabado. Aleluia. A verdade é essa aqui, ó. Os muitos chamados são pessoas que se tornam membros de igrejas. Membros
membros de igrejas, mas eles não são membros do corpo de Cristo. Só os poucos escolhidos são membros do corpo de Cristo. Os poucos escolhidos não são membros de uma igreja. Eles são a própria igreja, membros do corpo de Cristo. Isso é um grande mistério. E isso acaba com o engano terrível que tem por aí. Que muita gente acha que só por estar em uma igreja, por estar em uma denominação, por ser membro de uma denominação, só por isso ele está salvo. Isso é um terrível engano. Não há salvação em nenhuma denominação. A salvação está em uma pessoa, na pessoa de Jesus. É estando em Jesus que nós somos salvos. Amém? E esses salvos são a sua igreja. Primeiro, vamos ver aqui, primeiro comparada a um edifício. Então continue comigo no boletim, ó. Na analogia do edifício, Jesus é o fundamento e a sua igreja eleita é o edifício que ele constrói sobre si mesmo, que é a palavra de Deus viva e eficaz. Jesus é a palavra e sobre si mesmo ele edifica a sua igreja. Por isso eu coloquei aí para vocês, né? Mateus 16, 18, né? Que aí apareceu duas vezes, né? Para confirmar, para vocês terem certeza absoluta, porque está aí duas vezes. Né, Luciano? O Luciano colocou duas vezes, não foi eu não, hein? O Espírito Santo inspirou o Luciano. Duas vezes aqui, Mateus 16, 18. Leiamos juntos, pode ler só uma vez, leia comigo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem está falando aqui nesse texto? Jesus. Jesus dizendo sobre essa pedra é Ele mesmo. Ele é a verdade, Ele é a palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus, o próprio Jesus edifica a sua igreja, não as suas igrejas. Jesus não tem igrejas, Ele tem uma igreja, a sua igreja eleita, que Ele edifica sobre a rocha da sua palavra, que é Ele mesmo, como eu expliquei agora aí, acompanhe, ó. Jesus é o verbo de Deus, a palavra de Deus que se compõe do fundamento dos profetas, Antigo Testamento, AT é Antigo Testamento, e do fundamento dos apóstolos, NT, o Novo Testamento. Sendo Jesus a pedra angular que faz destes dois fundamentos um único fundamento. É isso que o apóstolo Paulo escreveu aqui, nestes versículos de Efésios 2, de 19 a 22. Leiamos juntos. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Tremendo esse texto. E nesse texto Paulo coloca ainda
tá? Uma outra analogia, uma outra comparação da igreja. A igreja de Cristo é chamada aqui nesse texto, repita comigo, família de Deus. Aleluia. Vocês se lembram que nos evangelhos, Jesus estava lá numa casa, ensinando a palavra, ensinando o evangelho para os discípulos, para vários dos seus discípulos, e aí chegou alguém para ele e falou assim: mestre, estão aí fora tua mãe e teus irmãos. Jesus falou assim: espera um pouquinho, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eles estão aqui, ó. Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Quem ouve e pratica a palavra de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa é a minha família. Alguém poderia pensar: puxa, mas Jesus foi mal educado. Jesus não levou em consideração a sua família. A sua mãe estava lá fora. Ele não tinha que... dá licença agora, que chegou uma pessoa muito importante aqui, a minha mãe, eu vou lá fora. Não, Jesus não interrompeu o que ele estava fazendo para ir ver mãe e irmãos. Não. Falou: a minha família está aqui. Ó. Essa é a minha mãe, esse é meu irmão, essa é minha irmã. Essa é a minha família, quem ouve e pratica a palavra de Deus. Essa é a minha família. É isso que Paulo chama aqui nesse texto de família de Deus. São pessoas edificadas por Jesus na palavra de Deus. Jesus é demais, né? Continua aqui, ó. O apóstolo Paulo é um representante dos apóstolos que lançou o fundamento do Novo Testamento, ao declarar aqui o que ele escreveu em 1 Coríntios 3, de 10 a 11. Leiamos juntos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento dos apóstolos é o Novo Testamento. É por isso que hoje não existem mais apóstolos. Porque ninguém pode lançar mais outro fundamento além do que foi lançado. Os apóstolos foram escolhidos por Jesus para lançar o fundamento dos apóstolos, que é o Novo Testamento. E o Novo Testamento já está completo, de Mateus a Apocalipse. Não tem mais nenhum livro aqui a ser escrito, nenhuma carta a ser escrita, e por isso não existem mais apóstolos. E todos, sem exceção, todos os que hoje por aí estão se fazendo chamar apóstolos, e tem até no feminino apóstolas, são falsos apóstolos, são falsas apóstolas. E isso não é uma novidade. Lá em Apocalipse capítulo 2, Jesus elogiou a igreja dos Efésios, porque eles colocaram à prova pessoas que se diziam apóstolos e não eram, e os achaste mentirosos. Já no século I, no primeiro século do cristianismo, já tinha falsos apóstolos. E agora, aqui, desde a Reforma Protestante não havia apóstolos. Desde 1517, Reforma Protestante, não havia apóstolos. Com os falsos avivamentos da virada do século, surgiram aí
uma multidão de apóstolos e apóstolas. São todos hereges, são todos falsos, e as contas que vão prestar serão muito grandes. Não queria estar na pele deles. Os verdadeiros apóstolos lançaram o fundamento, o Novo Testamento, e, como lemos aqui, ninguém pode lançar outro fundamento. Porque esse fundamento é a palavra de Deus, esse fundamento é o próprio Jesus Cristo. Vocês entenderam isso, irmãos? Oi, som, testando. Vocês entenderam isso? Entenderam isso? Entenderam isso muito bem? Vocês sabem que tem apóstolos aí falando na televisão, tem apóstolos aí falando em rádio, tem apóstolos aí falando em redes sociais. Para de escutar essa porcariada. Para de assistir essas porcarias. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas não ouvem a voz de estranhos, antes fogem deles. Ai, tem uma igreja ali que é muito grande, tem tanta gente, e o líder dessa igreja é um apóstolo. Cegos guiando cegos estão se encaminhando todos para o mesmo abismo. Se a luz que há em ti são trevas, quão densas trevas elas serão. Continuando, o apóstolo Pedro também escreveu, resumindo esse mistério. Olha, um texto aqui até grande, 1 Pedro, capítulo 2, do 4 ao 8. Leiam comigo com carinho, leiamos. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Continuando, ainda no contexto do Antigo Testamento, o rei Davi falou sobre sua vida edificada sobre a rocha, no Salmo 42, 40 versículo 2, leiamos. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Que salmo bonito esse, né? Salmo 40, um salmo bonito. Depois vocês procurem aí no YouTube, vocês vão encontrar lá vencedores por Cristo cantando o Salmo 40. Aí vocês vão ver lá essa musiquinha bonitinha que tem esse versículo aqui. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. E me ouviu quando clamei por socorro. E me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor.
Aí vem essa parte. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me firmou os passos. E me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Bonita, né? Aleluia. Palavra de Deus sendo cantada é maravilhoso. Depois vocês baixem aí no YouTube, tá? Tem Vencedores por Cristo, Salmo 40. Vão ver essa musiquinha lá, bem bonitinho. Muito bem, este versículo aí do Salmo 40, ele se conecta com a declaração de Paulo em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Leiamos, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha, faça a comparação com esse texto e o Antigo Testamento, para você ver como a Bíblia tem uma coisa que se chama harmonia bíblica. A Bíblia, ela é toda harmonizada, Antigo com o Novo Testamento. Não existem contradições na Bíblia. A Bíblia nunca se contradiz. Quando alguém vê alguma aparente contradição na Bíblia, é porque essa pessoa precisa estudar mais. E ao estudar mais a Bíblia, vai ver que não tem contradição nenhuma. Ao invés de contradição, tem confirmação. A Bíblia se autoconfirma. Há uma harmonia entre todos os textos bíblicos, porque é palavra de Deus, é a palavra do próprio Deus. Não há divisão, não há contradição na mente de Deus, não há contradição na mente de Cristo. Isso se chama doutrina da harmonia bíblica. Quando o Antigo Testamento concorda com o Novo Testamento concorda com o Antigo. Olha só esses dois textos, ó. Colossenses, Paulo escreveu assim, ó: ele nos libertou do império das trevas. O que é isso? Salmo 40. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que é isso? Colocou-me os pés sobre uma rocha, que é Cristo, essa rocha é Cristo, e me firmou os passos. Olha no Salmo 40, os dois primeiros níveis da salvação. São 3 níveis: conversão, santificação, glorificação. Os 2 primeiros estão aqui, ó. Ele me tirou de um poço de perdição e colocou os meus pés sobre a rocha. Isso é conversão. E me firmou os passos. Eu vou andar para que eu ande em santificação. Fomos convertidos para ser santificados. Aleluia. A epístola aos Hebreus fala da casa edificada por Cristo. Hebreus 3:6. Leiamos juntos? Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Quem é a casa de Cristo? Nós somos a casa de Cristo. Não é templo de pedra.
Nós somos a casa de Cristo. Não é templo de Salomão, não é templo de ouro, não é catedral, não é Capela Sistina. Deus não mora em nada disso. Nós somos a casa, nós somos a igreja. Tudo isso aqui foi sobre edifício, né? A analogia de edifício. Agora o parágrafo final aqui, ó. Na analogia do corpo, Jesus é a cabeça e a sua igreja eleita é o seu corpo. Olha que coisa interessante antes de prosseguir, ó. Na comparação com o edifício, Jesus está debaixo e nós estamos em cima, firmados nele, fundamentados nele. Ele é o nosso fundamento. Na comparação com o corpo, trocou. Jesus está em cima, porque a cabeça fica no mais alto e o corpo está embaixo, porque o corpo está sujeito à cabeça, obedecendo à cabeça. Então, na analogia do corpo, Jesus é a cabeça e a sua igreja é o seu corpo. Colossenses 1:18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Agora, vamos ler ainda em Colossenses 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das minhas aflições, das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 2:17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aleluia. Nesta analogia do corpo, Jesus é a cabeça, porque ele é a mente. Cabeça significa mente. Ele é a mente que comanda o corpo formado pelos eleitos, que, como homens espirituais, têm a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:15-16. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora, para encerrar, Paulo fez uma verdadeira redação acerca da analogia do corpo na sua primeira epístola aos Coríntios. Abra na sua Bíblia agora, porque foi muito texto, eu não quis colocar aqui no boletim, senão vai ficar muito grande. Então vamos ler da Bíblia, 1 Coríntios 12, do versículo 12 até o 27. E aqui no boletim termina com o versículo 27. Então, 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, veja Paulo definindo a igreja como o corpo de Cristo. Encontraram? Leiamos juntos então. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer goianos, quer brasileiros, quer anapolinos, né? Quer do pau-terra, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser,
porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. O 27 está no boletim. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Isso é ser igreja.